Sejam bem-vindos ao canal Direito Sem Gravata. Hoje vocês estão vendo um vídeo completamente diferente. Meu estado natural, a forma como, quando eu não estou divulgando, quando eu não estou trabalhando, é assim que eu me visto, que eu ando, que é minha... Venha para o lado negro da força. Aqui o meu The Punishment. E a camisa do Sun Crow, que os motociclistas aí odeiam, porque tem a ver com... Depois acho que eu boto uma foto aí no vídeo, tem a ver com o seriado do Sons of Anarchy. E o seriado Sons of Anarchy, que eu sou tão fã do Sons of Anarchy, que olha aqui, ó, eu tenho até o chaveiro aqui, ó, do Sons of Anarchy. Importante saber, gente, que no mundo do motoclube o ceifeiro é uma figura importante, assim, mas é uma figura metafórica, sabe? Mas os motociclistas, eu tive moto durante um bom tempo, eu tive o pet de couro, igualzinho do seriado, do Sons of Anarchy, teve 5 temporadas, e a galera dos motoclubes odeia. Mas o motociclismo é um negócio para você ser livre, para você... motocicleta é liberdade. E só que os motoclubes têm uma hierarquia, uma coisa assim, sabe? Então, assim, os caras são meio revoltados com isso, porque o Sons of Anarchy, ele é muito inspirado na história do Hells Angels. Então mostra lá tráfico de arma, tráfico de droga, mostra lá do marginal da coisa, né? É claro que tem muito motoclube que não tem nada a ver com isso, né? De gente que tem uma moto e gosta de sair. Mas eu, por exemplo, nunca fui filiado a motoclube nenhum, porque, apesar de ter sido muito assediado pelo Hells Angels, em vários lugares do Brasil que eu morei, porque o Hells, para você ser do Hells, você tem que ser hétero, você não pode ser negro e você não pode ser policial, pelo menos até onde eu sabia. A galera do Hells detesta gay, detesta negro e detesta policial. Eu não tenho nada contra gay, não tenho nada contra negro e não tenho nada contra policial. Então, e tem uma rixa aí no Brasil com abutres, não sei o quê. E, pô, eu tô com 51 anos, imagina... há mais tempo atrás, eu entrar nessa de querer ficar marcando briga, não sei o quê. Eu marcava briga na época da escola, a gente marcava lá atrás da escola lá e resolvia nossos problemas. Depois eu aprendi a conversar, aprendi a dialogar, e aí eu acho que a vida tem que ser feita dessa forma, né? Mas eu estou hoje aqui para falar sobre um negócio diferente para vocês, para falar da motivação do canal, contar um pouco dos bastidores do canal, né? O nosso canal se chama Direito Sem Gravata, a Revolução dos Homens da Lei. E como ele tem a figura de um porco com uma gravata, e ele é claramente, nitidamente inspirado no livro do George Orwell, que é o Animal Farm, traduzido para o português, a Revolução dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos, eu queria falar só um pouco dela para talvez aguçar a curiosidade e vocês tentarem entender e fazerem depois. Eu vou deixar essa parte com vocês, né? Para vocês entenderem qual é a da Revolução dos Bichos e qual é a ideia do meu canal. Porque na Revolução dos Bichos, você tinha lá numa fazenda o Sr. Jones, que era o ser humano, e ele era extremamente cruel. Ele botava os bichos todos para trabalhar, ele fazia os animais passar fome, ele representava a figura do capitalismo, né? Uma coisa que eu fiz aqui, eu até fiz uma colinha aqui, porque eu não sabia muita coisa sobre o George Orwell, né? O nome dele verdadeiro é Eric Arthur Blair,
Eu sabia que ele é inglês, o livro foi escrito em 1945, logo no começo da Segunda Guerra, isso também me lembro mais ou menos, e ele sempre foi um socialista, mas o livro dele é toda uma crítica ao socialismo. Por quê? Porque você tem, na Revolução dos Bichos, a figura do Sr. Jones, que é a figura humana, opressora. E os animais fazem uma revolução, liderados por um porco. Esse porco é chamado no livro, o nome dele é Porco Major. O Porco Major seria o Karl Marx. E logo que a revolução é o seguinte: nós, animais, temos que nos revoltar contra essa exploração humana sobre nós e vamos fazer uma revolução. Então, aí o Porco Major lança a ideia, né? E logo depois ele morre. E aí vem duas figuras importantes, que são dois porcos, porque entre todos os animais, eles lançam dentro do livro uma teoria de que o inimigo, o homem, o ser humano passa a ser o inimigo. Todo aquele que anda sobre duas pernas é o inimigo. Quem é bom é quem anda sobre quatro pernas. Ou seja, passa a ser os bichos agora. Então os bichos, eles expulsam o Sr. Jones da fazenda e tomam o poder. E vão inspirados na ideia do Karl Marx, né, que é o Porco Major, de fazer a revolução para que todo mundo seja igual e tal, não sei o quê. Só que aí entram duas figuras muito importantes na história do livro, que um é o porco chamado Bola de Neve e o outro é o porco chamado Napoleão. Na história, o Bola de Neve seria o Trotsky. Eu acho que é Trotsky que fala, Trotsky. E o Napoleão é o Stalin, né? O Stalin, o cara mais sanguinário, mais que faz uma ditadura. O Bola de Neve, que é o Trotsky, ele quer dar continuidade ao plano e às ideias do Porco Major, que é o Karl Marx. E o Bola de Neve, né, quer dar essa continuidade e fazer a igualdade entre todos os bichos, né, na fazenda, fazer a revolução dos bichos e fazer a fazenda ser dominada pelos bichos e de forma igual para todos, né? Só que chega uma hora que tem uma história do livro que é sobre a construção de um moinho, né, que seria muito útil para eles, para os animais, e a ideia é do Bola de Neve, e o Napoleão se coloca contra Stalin. Ele se coloca contra. E ele, mesmo sendo feita lá uma eleição, uma votação lá entre os bichos e tudo, mesmo o Bola de Neve sendo a tese dele vencedora, ou seja, vamos fazer o moinho para todos nós, o Napoleão sacaneia lá o Bola de Neve, dá um jeito de traí-lo, e ele é expulso da farm, da fazenda, como traidor e como proscrito, como mandado embora como bandido. Isso é uma metáfora óbvia, né, que entre aí a forma o que o Stalin fez com as ideias do Trotsky, né? Umas coisas interessantes sobre o livro que eu queria falar para vocês é que você tem a história dos 7 mandamentos, que os animais todos combinam que tem 7 coisas ali que seriam coisas do convívio deles. E o Napoleão, obviamente, depois que ele expulsa o Bola de Neve, ele instala uma ditadura, né? E os porcos, dentro dos outros animais, são os animais que aprendem a ler e a escrever. Então eles se tornam os animais mais inteligentes. E sendo os mais inteligentes, eles passam a ir morar na casa onde o Mr. Jones morava, que era uma coisa proibida, inclusive pelos 7 mandamentos. Então os porcos vão se tornando homens, né? Então a Revolução dos Bichos tem essa pegada aí. E isso, inclusive, é um ferimento aos 7 mandamentos dos bichos, né? E tem umas figuras que são interessantes, que, por exemplo, um é o Sansão, que é um cavalo que é um cavalo trabalhador, que seria hoje o que eu consideraria hoje um gado, né?
que é um trabalhador destemido, e quando ele morre, quando ele fica muito doente, os porcos que passam a dominar o pedaço, né? Se eu não me engano, o porco Napoleão, ele tem um assessor ali, ele tem ali eu diria um Queiroz ali, que é o Garganta, que é o cara que está sempre desembolando as coisas para ele ali, é o braço direito ali do Stalin, do porco, do porco Napoleão. E o Napoleão constrói o moinho e passa a dominar, e aí ele começa a negociar com os homens e começa a ter uma relação com seres humanos, né? Eles ali na fazenda, os porcos ali. Só para terminar a história do Sansão, o Sansão é um cavalo que era um dos maiores trabalhadores da fazenda, e dizem que vão mandar ele para um hospital para se cuidar, alguma coisa assim. Qualquer coisa de semelhança com algo atual não é mera coincidência, por eu estar gravando esse vídeo hoje. E só que os animais percebem que o carro, a ambulância que chega para pegar o Sansão, que é esse cavalo, na verdade é de um matador. Então, e uma figura muito engraçada, que é pouco comentada no livro, assim, é a figura do Benjamin, que o Benjamin ele é um burro, né? Mas o Benjamin é o cara que mais desconfia do Napoleão, que é como o ditador que o Napoleão é, né? Então, mas o livro do George Orwell, como ele ficou conhecido, né? A Revolução dos Bichos, ele é uma crítica, na verdade, ao socialismo, uma crítica ao sistema, porque os bichos fazem a revolução. Entra também uma figura de um advogado, que eu agora não me lembro o nome, que é os porcos passam a dominar, e o livro termina com os porcos lidando com os homens, se tornam homens e passam a andar em duas pernas. Então, em resumo, a história basicamente é essa.